eu estava numa situação assim que realmente tudo me levava ao medo, né? Eu tinha muito medo e as pessoas me chamavam naquela época então de corajosa, né? Nossa, Jaque, como tu foi corajosa, tu tomou uma decisão e aí tu teve coragem. Mas assim, gente, coragem precisa ter, né? Mas eu às vezes assim fico pensando na parte do medo, né? Muita gente vem conversar comigo, ai, já que eu tenho medo, eu tenho medo. E eu acho que não é importante ter medo, né? O Uhum. medo significa que aquilo é importante para ti, né? E a gente, quando sai da nossa zona de conforto, a gente precisa encarar o medo, né? A gente precisa entender, ouvir o nosso medo. Eu quero saber qual é a tua fome. Tu tem fome de quê? Tu tem fome de qual alimento? Tu tem fome de qual mudança na tua vida? Tu tem fome de qual objetivo? De qual meta? É sobre isso que a gente fala no nosso novo podcast. Você tem fome de quê? Confere lá, que nele a gente traz convidados. E esses convidados, eles tiveram sucesso e têm sucesso em determinadas áreas da vida. Seja na parte financeira, seja na parte de mudança de alimentação, seja na parte de espiritualidade, de conhecimento, de desenvolvimento. E nele também a gente consegue abstrair, né? Pegar muito conhecimento, muita ferramenta e realmente aplicar na nossa vida. Então confere lá, que vai ser algo muito construtivo para ti. Sejam bem-vindos ao nosso Você Tem Fome de Quê? Ao vivo. Hoje a gente vai ter uma convidada extremamente especial, mas antes disso, eu gostaria de dizer o que é o Você Tem Fome de Quê? Que é nosso programa, uma série de entrevistas onde a gente traz pessoas que tiveram e que têm sucesso em determinadas áreas da vida, e seja na parte espiritual, seja na parte física, na parte emocional, nas finanças. E são pessoas, então, que elas fizeram e fazem a diferença não só na vida delas, como também na vida de outras pessoas. E eu vou trazer aqui, então, para Sala Jaque, do Au Pair da Europa, e vocês vão saber o porquê ela é tão especial assim. Coisa boa, muito obrigada por tu estar aqui. Eu acho que tu vai ter Ai, tanta história tão incrível que acho que a gente vai ter que meio que delimitar um tempo quase, porque senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui, né? é verdade, é verdade. Nossa, e a gente tem bastante coisa para conversar também. E, gente, que saudade de ti! Coisa boa, assim, Ai, poder sim. conversar um pouquinho mais contigo. Ai, é verdade, é Que verdade. maravilha. Que coisa boa. Já aqui, muito obrigada por fazer parte, por estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Você Tem Fome de Quê? E falando em sucesso, eu acho que tu tem tantas histórias de sucesso e tá fazendo cada vez mais, que é o mais incrível. E eu queria começar pedindo para que tu te apresente, fale como que tudo isso, como toda essa transformação que tu hoje vive, como que ela começou? Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Jaque, eu sou gaúcha, eu nasci e cresci numa cidadezinha perto de Porto Alegre e eu sou arquiteta. Eu moro aqui na Alemanha hoje desde 2016. Só que eu sempre gosto de falar que a minha história, a minha jornada, ela iniciou lá atrás, em 2007, né? E eu sempre gosto de olhar para trás e eu consigo entender hoje que decisões que eu tomei, né, caminhos que eu escolhi lá atrás me fizeram trazer até aqui, até o momento em que eu estou vivendo hoje. A pessoa que eu sou hoje, que eu me tornei, deve tudo àquela menina que eu sempre falo, aquela menina de 19 anos lá atrás, né? Que decidiu, teve a coragem, que muitos falam a coragem, né? Chamam, né, a gente de corajosas, de pegar o primeiro avião da vida e vir para a Europa atrás dessa grande aventura do au pair, né? Então, com certeza, tudo que eu vivo hoje, quem eu sou, todos assim, eu olho para trás e consigo ver que tudo, né, as escolhas que eu tive, que pequenos detalhes assim que eu escolhi, me trouxeram, sem dúvida, até aqui o momento em que eu estou vivendo hoje, né? Eu preciso dizer que eu assisti as coisas de camarote, né? Porque a gente já se conhece há 20 e tantos anos.
Então, toda essa tua jornada eu consegui É acompanhar. verdade, é Mas, verdade. mas, claro, assim, por mais que a gente estivesse próximas naquela época, o que se passava na tua cabeça? O que tu acha, assim, pô, te tirava, assim, da tua zona de conforto? Tu já conhecia alguém que tinha feito o que tu queria fazer? Exatamente, não conhecia ninguém. E naquela época, assim, todo mundo me chamava de louca. Meu Deus, mas como assim? Porque não era uma coisa comum, né? Eu, pessoalmente, não conhecia ninguém que tinha feito au pair, ou que tinha feito esse tipo de intercâmbio. Não conhecia ninguém, pessoalmente, que tinha morado fora. Então, isso era completamente fora, da minha realidade, né? Do meu meio. Nunca tinha pegado um avião na vida, né? Então, nem a minha família, né? A gente era realmente uma coisa assim que quando eu contava os meus planos para as pessoas achavam, gente, mas tu vai largar a tua faculdade, tu vai largar o teu namorado, tu vai largar a família, o teu trabalho, né? Para vir para a Europa ser babá, eles falavam, né? Então, eu estava numa situação assim que realmente tudo me levava ao medo, né? Eu tinha muito medo e as pessoas me chamavam naquela época então de corajosa, né? Nossa, Jaque, como tu foi corajosa, tu tomou uma decisão e aí tu teve coragem. Mas assim, gente, coragem precisa ter, né? Mas eu às vezes assim fico pensando na parte do medo, né? Muita gente vem conversar comigo, ai, já que eu tenho medo, eu tenho medo. E eu acho que não é importante ter medo, né? O medo significa que aquilo é importante para ti, né? E a gente, quando sai da nossa zona de conforto, a gente precisa encarar o medo, né? A gente precisa entender, ouvir o nosso medo. E eu vejo muita gente assim, que trava, né? Porque tem medo, tem medo. Gente, ter medo é muito importante, faz parte, é importante ter medo, né? Então, eu encarei os meus medos naquela época e peguei, então, o primeiro avião para vir para a Europa, né? Mas eu ouvi muitas coisas. Eu imagino, eu imagino. É, E eu sei assim que por te conhecer, eu sei que a cultura, de uma certa forma, ela já estava assim, já fazia parte também da tua vida. Mas o que te fez decidir? Não, eu quero, porque naquela época eu lembro que era muito mais Estados Unidos. Ah, vai para os Estados Unidos fazer dog walker, vai ser babysitter, vai e daí até paga hoje, uma né? agência. Até Até hoje. hoje, é verdade, é verdade. Até Mas hoje, hoje até a hoje tem Europa já muita tá. gente. Tem É, muita gente que vem conversar comigo, achando que só tem au pair nos Estados Unidos. E eu falo, não, gente, tá aqui uma lista de 11 países da Europa. Meu Deus, como assim? Eu não conhecia. Claro, porque as agências, elas acabam vendendo esse pacote e é interesse das agências, né? Os Estados Unidos, porque elas ganham com isso. Então, o au pair na Europa é um mundo desconhecido ainda, né? E naquela época, gente, era bem difícil conseguir informação. Realmente, eu praticamente abri assim, né? O mata-facão para conseguir todas as informações. Na época, eu participava do Orkut, uhum. então, o falecido Orkut, né? E tinha lá a comunidade, tinha assim, meia dúzia de pessoas que eu não conhecia, né? Depois eu vim conhecer aqui, que estavam indo também fazer o au pair, coisa assim. Então, o meu único apoio que eu tive naquela época realmente foi algumas pessoas da internet, da comunidade do Orkut, que também estavam se preparando para ir, assim. Mas os meus amigos, os meus familiares, para eles era muito difícil entender. E é difícil ter apoio também, porque as pessoas não entendem e elas têm medo do que elas não entendem, né? Exato, E assim, exato. eu também, né? Como eu tinha 19 anos, eu era uma criança com 19 anos, né? Então, eu sabia muito bem o que eu não queria, né? Eu não queria ficar naquela situação que eu vi os meus amigos tomando o mesmo rumo, né? A gente se forma no colégio, e aí tu tem, com 18 anos, precisa escolher o que que tu vai seguir, o que que tu vai estudar. Aí tu vai lá, faz um cursinho pré-vestibular, passa no vestibular, aquela coisa que a sociedade espera de ti, né? Aquilo começou a me dar medo. Gente, eu quero mais que isso, né? Eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas novas, né? E aquilo me motivou muito.
E aí, quando eu descobri dessa oportunidade mesmo e vi que era uma oportunidade possível, né? Porque sempre que a gente ouve falar em intercâmbio, coisa assim, inclusive, eu fiquei muito frustrada, né? Quando eu fui atrás de opções para fazer o intercâmbio, eu descobri que eu precisava ter uma fortuna, né? Nossa. Eu lembro que na época. Ou cidadania, né? Ou ter a cidadania para tu poder ir pro país. Exatamente, exatamente. E na época tinha uma feira na Unicinos, aquelas feiras que tem sempre de intercâmbio, né? Sim. Ai, gente, eu fui e voltei para casa arrasada, porque eu vi que eu precisava ter muito dinheiro para fazer intercâmbio, né? Então, tudo ao meu redor me pedia para não, já que não é para ti, não é tão fácil, tu precisa ter inglês fluente, tu precisa ter alemão, tu precisa ter dinheiro, tu nunca pegou um avião na vida. E as pessoas ao meu redor também, né, me colocavam para baixo e falavam: ih, Jaque, mas isso aí não vai dar certo, isso não é bem assim. Então, essa parte da coragem, eu acho que tem muito a ver também com o teu meio, né, o ambiente que tu vive. Com certeza. E é engraçado, né? Porque até então as pessoas te viam e falavam: coloca teus pés no chão, já, que tu tá olhando a vida com óculos cor-de-rosa. Não, não é bem assim, tu acha que é tão fácil? Que É maluquice. verdade. Eu lembro quando tu me falou, e é engraçado porque tu foi em 2007, e em 2006 teve a Copa da Alemanha, né? Ah, é E verdade. em 2006 eu tava assim, tipo, nossa, eu quero ir pra Alemanha, eu vou pra Alemanha, e eu comecei a pensar nas possibilidades. E naquela época a gente tinha pessoas que não eram brasileiras, eles eram alemães, e aí eu ficava pensando, como é que eu posso fazer para ir para lá? Aí eu pensava, bom, nos Estados Unidos tem dog walker, mas daí como é que eu vou morar lá? Então eu ia meio que juntando as minhas opções. E nessa época, quando eu estava na escola, eu pensava, já sei, eu vou fazer um ano de intercâmbio escolar. Só que isso Uhum. custava uma nota. Meus pais falavam, não, não, pelo amor de Deus, não, tu vai terminar o colégio aqui. Até que tu veio. Gurias, eu tô indo pra Alemanha. Eu, quê? Como assim? Foi Que muito legal te incrível, acompanhar. Muito que legal. incrível. E naquela época também, né? Eu tava namorando o Igor, isso é uma coisa que eu escuto muito, né? As pessoas deixam, né, de fazer coisas também pelos outros, né? E, gente, foi muito bom. A gente tá até hoje junto, e foi muito saudável para nossa relação também, né? Eu fiz o meu intercâmbio, depois ele fez o dele. Então, gente, não deixem de fazer nada por ninguém. Pensem assim, realmente no sonho que vocês têm para viver e coloquem em prática, né? Tirem o sonho do papel e comecem a chamar de plano. Exatamente. E é muito, muito legal isso, o relacionamento de vocês. E eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue definitivamente levar como exemplo para tudo, porque tu poderia muito bem ter pensado, não, é verdade, né? Mas talvez tu despertou nele uma vontade que até então também não existia. É, Então, a é, partir de uma ação tua, tu ainda ajudou ele e vocês dois depois construíram o que vocês têm hoje. é. Cláudio sabe, né? Eu voltei aqui da Alemanha, eu só falava em Alemanha, só falava em Europa, só falava em viagem. As pessoas já não me aguentavam mais, né? E claro, ele também depois foi e a gente começou então a fazer os nossos planos para vir de vez. Mas essa decisão, né? Eu às vezes me pergunto, né? Eu olhando para trás agora, o que lá atrás a Jaque, com 19 anos, decidiu, né, que ia fazer o au pair e a partir dali tudo mudou, né? Tudo. Os meus planos, o lugar onde eu moro hoje, né? O Igor também vim para cá, a gente, né, se formou e tudo e veio. Então, e eu vejo muita gente também hoje fazendo esses planos e conseguindo tirar do papel e vendo que não é uma coisa impossível, né? Então, tanto que, gente, vocês devem lembrar da Cláudia, né? Das maratonas que eu faço, a Cláudia tá dando o depoimento dela, porque ela já foi au pair também na Alemanha. Ah, eu ainda tô lá? Acho que sim. Acho que tem umas partezinhas que aparecem, sim. Ai, que Então, legal. é. E aí, logo depois, tu foi em que ano? Eu fui em 2013, de 2013 para 2013. 2014. Uhum, Uhum. é. Eu Que lembro que legal. quando tu voltou era aquela coisa, não, vocês têm que fazer, queria perfil no Alper World e não sei o quê. Daí tu já foi dando as coordenadas. Mas, enfim, a vida foi acontecendo e às vezes eu paro pra pensar, eu também, eu tinha 19 anos quando eu fui.
E eu acho que é uma boa idade, sabe? Eu acho que, na verdade, não tem idade certa, né? Eu acho que é Não, sempre é um divisor de águas, assim, que tu não consegue. Tu não, é quase que nem. É como tu falou, quando tu voltou, tu já não pertencia mais ao mundo que tu estava antes. é, A tua mente, ela já expandiu de uma forma que era impossível tu voltar a colocar ela dentro de uma caixinha. sem dúvida. E essa é muito incrível. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. A Jaque lá de 2006, 2007, quando estava planejando as coisas, qual era o tipo de mentalidade que tu tinha para conseguir lidar com as pressões das pessoas? Porque tem aquela coisa também, tu tinha pessoas que te amam que estavam dizendo que isso era perigoso. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, assim. Quando a gente não tem um apoio, né? Que nem quando eu comecei a dividir os meus planos com as pessoas, né? Os meus amigos e familiares. Os meus pais, por exemplo, eles não me apoiaram, mas eles também não me deram muita bola, eles não me deram muito crédito. Eles acharam assim, é só mais um plano da Jaque, a Jaque, né, viaja ali e não vai acontecer, né, porque não tem o dinheiro e, né, vai ficar por isso mesmo. Deixa ela ir até onde ela conseguir, ela vai acabar desistindo. E eles realmente, assim, as pessoas ao meu redor, eu comecei com aquela mentalidade assim, gente, o que ninguém sabe, ninguém estraga. E aí, aquela, Nossa, sabe, assim, lema. é muito difícil lidar, assim, mesmo com pessoas que te querem bem, acabam colocando uma energia negativa, né, nos teus planos. Então, eu comecei, assim, a tentar me munir dessa maneira, né? Eu comecei a conversar com pessoas que estavam fazendo o mesmo que eu, que queriam o mesmo que eu. Comecei a me cercar por pessoas para conseguir realmente focar no objetivo, no meu plano e fazer dar certo, né? E aí, as pessoas ao meu redor, a família e os amigos começaram a ver realmente que eu ia ir quando eu estava indo. Quando eu comecei a fechar a mala, assim, as pessoas realmente começaram a me levar mais a sério. Opa, mas peraí, ela vai ir mesmo? Nossa, será? Como assim? Já tá fechando a mala, já tá com o visto na mão? Como assim? Será que vai funcionar, né? Então, é, foi mais ou menos nessa mentalidade, assim. Mas eu lembro, claro que a gente com 19 anos, gente, a gente não tem ideia de tudo que a gente tem pela frente para viver, né? A gente acha que a gente sabe de tudo e a gente sabe o que é o melhor pra gente, mas eu não tinha ideia do que ia me esperar, né, nessa jornada toda. Eu tinha muito claro em mente, assim, o que eu queria, o que eu não queria, mas eu não tinha ideia do que esperar. Eu não tinha mesmo, sabe? Então, eu vim naquela coragem e realmente disposta com o coração aberto para viver toda essa experiência e é, né, ter adaptação, choque cultural, alimentação, clima, rotina, tudo novo, realmente a gente tem que se permitir a viver isso tudo, né? Então, são várias barreiras ali que no início, assim, eu lembro naquela época era a eu tinha muito claro o que eu queria, mas eu não sabia, não tinha ideia do que me esperava, né? Por exemplo, eu não tinha ideia. Naquela época, o que eu queria era viajar. Eu queria viajar e era isso. Só que eu não sabia de todas as consequências que iam me trazer, né? O que aprender alemão ia me gerar depois, que ia me abrir portas, os contatos que eu ia fazer aqui, né? Que até hoje eu tenho contato com a família que eu fiquei. Então, que isso tudo ia me dar oportunidade depois de voltar e criar uma vida de fato aqui, né? Não fazer só um intercâmbio, mas viver aqui. Eu não tinha esse pensamento na época, né? Eu não tinha ideia de tudo que ia vir ainda pela frente. Eu queria viajar. E indo agora para a parte de quando tu fechou tua mala, foi para o aeroporto, explica só para se tiver alguém que está assistindo, que provavelmente tem alguém que está assistindo que pode ser que não saiba o que é au pair. O que é o au pair? Então, o au pair é um intercâmbio cultural e linguístico, onde a gente vai morar com uma família nativa. A gente ajuda com as crianças da casa em troca de um pocket money, né? Que é uma mesada, um salário, né? Uma bolsa. A gente faz curso de idiomas, ganha alimentação, hospedagem, a gente mora então com eles, né? Como se fosse assim um membro ativo da família. E é um intercâmbio a baixo custo, então, né? Praticamente tu vai ter o custo de ir, tu não precisa pagar para nenhuma agência 50 mil reais para fazer o intercâmbio.
E como a gente vai vir para ganhar em euros, também não precisa comprovar nenhum valor de renda em conta, que acontece com a maioria dos intercâmbios, né? Que tu precisa ter X em conta fechada, porque a gente já sai do Brasil com um contrato de trabalho, alimentação, hospedagem e ainda vem para receber essa bolsa em euros. Perfeito. É sensacional. Assim, eu sempre agradeço a ti, porque foi tu que me auxiliou, me abriu essas portas, como até te mandei uma mensagem esses dias dizendo que desde os anos 90 tu abre portas para mim, né? Porque Ai, gente. É muito sensacional, assim, a forma como é. Gente, vocês não têm ideia das lembranças boas que eu tenho da minha infância com a Cláudia. Gente, olha as histórias todas que a gente teria para contar. Muito, muito, Sabe muito que, bom. só abrindo um parênteses, eu lembro de uma, assim, e olha pra tu ver como tu já era uma mentora naquela época, porque teve uma época que entre nós, entre tu e as gurias, e eu e a minha irmã, tu era a única que sabia ler. E a gente sentava em rodinha e tu lia para todas nós, e a gente ficava tipo, oh! Ai, gente, que maravilhoso isso, sério. Ah, é muito Eu, legal. assim, para vocês terem noção, eu sempre era a mais velha da turma e a Cláudia era a mais nova, era a bebezinha, Aham. né? Então, nossa, era muito legal. A gente fazia muita festa junto, tinha a festa das bruxas. E eu lembro, assim, eu tenho uma memória muito forte de a gente brincando lá no pátio da casa de vocês. A gente escondia tampinhas pelo pátio e aí ganhava quem achava mais tampinhas. Gente, olha, será que vai ter infância? Será que a infância hoje é assim mesmo ainda? Ah, Existe eu esse acho que tipo de. Olha não. a simplicidade, a gente se divertia achando tampinha de garrafa. E se eu te contar que Era a minha muito avó, por um bom. bom tempo, continuou achando tampinha perdida nas plantas. A gente Gente, que escondia coisa muito bem. sensacional. Que coisa sensacional. Muito, muito, muito bom. Ah, é muito legal. Mas olha só, vamos agora vamos indo pela linha do tempo. Aí tu decidiu, achou a família. Como é que foi achar tua família, já? Que tipo, tu pesquisou muito. Como é que foi pra ti, assim, tipo, deu match, assim, e tu pensou, bah, é a família que eu quero ir. Não, eu na verdade, assim, desde o dia em que eu fiz o perfil até o embarque deu mais ou menos uns 6 meses, assim. E como eu não conhecia nada e realmente não tinha informação naquela época, foi bem difícil, né? Então, assim, eu lembro que na comunidade do Orkut tinha um post, não sei como é que eles chamavam na época, que era o Muro das Lamentações. E lá as pessoas contavam assim as experiências ruins que tinham, ou davam dicas de como é que, né, poderia ser feito, coisa assim. Mas, gente, eu acho que tinha, sei lá, 15 pessoas no grupo, assim, era realmente muito pouco. E lá, assim, eu tava conversando com uma família, eu lembro, assim, né, eu conversei com diversas famílias, mas tinha uma que eu tinha gostado bastante, que era um bebezinho, e o pai era de Portugal. E aí eu achei, vai ser uma facilidade, então, para mim, porque, né, ele fala português e tal e tal. Eu não tinha conversado com o pai ainda, eu conversava sempre com a mãe. Mas aí eu fui ver, né, eu comecei a pesquisar um pouco mais, ia conversar com gente que tava aqui já e já tinha tido experiência. Eu lembro que eu vi um post na comunidade falando para evitar quem fala português, né, porque vai atrasar o teu aprendizado, pode ser que eles neguem o visto no consulado, o consulado não gosta quando tem membro da família que fala o mesmo idioma materno da au pair, e diversos, né? Geralmente tinha mais coisa assim de mãe brasileira que era para evitar e tal e tal. Muitos depoimentos negativos e eu tava para fechar com essa família. Aí eu pensei, olha, não vou. Melhor não, vou evitar, vou evitar. E ali praticamente eu tive que começar do zero, sabe? E com certeza, né, um dos maiores conselhos de ex-au pair que se pergunta, né, para ex-au pair, e elas respondem eu demoraria um pouco mais de tempo no Brasil, né, para conseguir, então, conversar com a família, fazer todas as perguntas, antes de dar o match e vir, né? Porque eu acho que essa parte da preparação é muito importante, né? Tem gente que demora e não consegue o match, mas eu acho que faz parte, né? Esse caminho que a gente percorre até o match, às vezes a gente precisa demorar um pouco mais, né? Nossa, tu sabe que hoje,
antes da gente ter o nosso encontro, eu fiquei pensando e lembrando, sabe, da trajetória, assim, até para eu falar algumas coisas enquanto a gente fosse conversando. E aí eu lembrei exatamente isso, que quando eu fui procurar família, eu sabia exatamente o estado da Alemanha para onde eu queria ir. Eu adorava a Alemanha, mas eu queria para aquele estado. Uhum. E aí eu via famílias naquele estado e eu via famílias em outros estados. E as outras famílias pareciam bem legais. Só que eu conversava com as famílias que eram de Bayern. E umas 2 ou 3 famílias com quem eu conversei era tipo sinal de perigo, assim. Era ou muita criança, ou era tipo, tu ia ficar responsável por criar as crianças, ou sei lá, ou o pai era divorciado, eram umas coisas malucas, assim, que eu pensava, tipo, não sei, não tô com um sentimento bom, não vou. Até que eu também demorei, eu não sei exatamente quanto tempo eu demorei para achar a família para onde eu fui. Mas assim, valeu extremamente a pena, porque na minha visão, e tu tem muito mais propriedade também pelas histórias, né, por todos os feedbacks que tu tem das outras meninas e da tua. Mas eu acho que a família, quando tu escolhe ela bem, é uma família muito legal, que realmente te inclui como membro, né, que não te traz simplesmente como, é uma intercambista. Eu acho que essa escolha, ela vai credenciar muito de como vai ser a tua experiência. Por mais que Sem tu dúvida nenhuma. pense, eu vou sair todo final de semana, ou vai ser só tantas horas por dia. Não, tu vai viver com aquela família. É, Elas têm um é, peso super importante. sem dúvida. Eu sempre falo que é a escolha da família que vai determinar o teu intercâmbio, né? Com certeza. Então, todo esse trajeto, toda essa jornada, né, da escolha e da paciência e de falar com as famílias, eu acho que faz parte, é muito importante ter esse tempo também, né? E aquela coisa, realmente, quando eu conversei com a minha família, é essa, né? Eu conversei, eu me identifiquei com eles, eu senti, tive aquele feeling, né? Me senti muito confortável, muito à vontade com eles. E aí acabou dando tudo certo, né? Fechei com eles e foi lindo. Foi com certeza, assim. Eu sempre falo que foi o melhor ano da vida, né? Eu comparando com hoje, claro que hoje eu tenho ambições maiores e, né, consigo viajar para Tailândia, para China, para as Maldivas. Mas, gente, naquela época do au pair eu tinha mais tempo para viajar e disponibilidade do que hoje. Então, gente, eu aproveitei muito o ano, foi com certeza o melhor ano da vida, assim, sabe? De se conhecer, de se permitir, de ter um tempo para mim também, né? Quando a gente faz um intercâmbio assim, que é um intercâmbio de imersão, que tu não vai para dividir apartamento, né, com outros brasileiros, a gente acaba tendo muito tempo para olhar para dentro, né? A gente Muito. passa muito tempo com a gente mesmo e a gente acaba, às vezes, se descobrindo, né? Quem a gente realmente quer e o que a gente quer mesmo, né? A gente acaba sendo um pouco egoísta nesse sentido. O que eu realmente quero para mim, o que eu gosto, porque às vezes a gente está ali no Brasil ou naquele meio, né? E a gente acaba indo com a onda, assim, a gente faz o que é esperado, a gente acaba fazendo o que os outros fazem, e aí quando a gente se vê numa situação assim que a gente, né, acaba não tendo influência, a gente se olha para dentro, a gente olha para dentro e acaba vendo que a gente realmente, quem a gente é de verdade, né? Exato, exatamente. É muito engraçado porque é um momento que por tu sair de perto das pessoas que formaram a tua identidade, e a cidade que formou a tua identidade, o colégio onde tu estudou, as coisas que tu fazia, tu chega lá e tu realmente é tu. E tu vai fazer os amigos por tu ser tu mesma, tu vai encontrar uma comunidade que tenha pensamentos parecidos, semelhantes com os teus, e que é essa comunidade que vai te apoiar e vai te levar para caminhos diferentes. E até mesmo a Uhum. família, que também é um outro tipo de relacionamento que tu vai precisar estabelecer. E como é que foi? Eu sei assim que quando a gente tá se preparando para ir, a gente tem uma expectativa de como que vai ser, como é que vai ser essa mudança. Quando tu chegou lá, Jaque, 19 anos, quando tu chegou lá e tu pensou, caramba, agora eu tô aqui, consegui. Olha, eu preciso te dizer que a ficha mesmo caiu, né? Aquela coisa, a gente vai se preparando e vai fazendo a mala e tira o visto e a coisa vai acontecendo, mas para mim aquilo não era realidade ainda. A realidade aconteceu quando
Eu tava no avião, né? O avião, na verdade, a escala que eu fiz foi em Milão, né? De Guarulhos para Milão, e aí de Milão eu fui para Munique. E aí de Milão para Munique tinha bem certinho o trajeto dos Alpes. E aí eu tava tão cansada, eu acho que tinha uma escala louca lá de não sei quantas horas em Milão, que eu apaguei no voo final, né? E eu tava muito nervosa, eu acho, assim, meio que deu um blackout, assim. E aí a aeromoça me acordou e pra dar, acho que, né, a refeição, alguma coisa assim. E aí eu olhei pela janela e a gente tava sobrevoando os Alpes, assim, eu, gente do céu, a coisa tá acontecendo, é real. Eu cheguei na Europa, meu Deus, tipo, eu nunca tinha visto neve na vida e agora eu tava ali em cima dos Alpes, né? E aí a ficha começou a cair. Mas, logo quando eu cheguei, no primeiro dia eu preciso confessar que, assim, eu dormi na casa da família, eles me receberam muito bem, fizeram um churrasco, né? Me deram lá uma caixinha de bombom e tudo, trocamos presentes, né? Aquela coisa toda da chegada. Aí eu dormi. Quando eu acordei o primeiro dia, assim, na casa da família, gente, me bateu um desespero. Eu pensei, meu Deus, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui sair da minha casa para me enfiar num lugar que ninguém me conhece, que eu não consigo me comunicar direito? Gente do céu, nossa, me bateu assim um negócio, assim, sabe? Que eu pensei, gente, o que que eu fui fazer? Será que foi essa decisão certa, né? E aí eu lembro que eu desci a escada, assim, né? Desci do meu quarto, e aí começou realmente, de fato, a acontecer o intercâmbio, né? E aí a coisa começou a acontecer, a comunicação, a adaptação, clima, né? Tudo muito diferente, alimentação, a comida. Nossa, é realmente assim O primeiro mês é muito, muito difícil. É um desafio por dia que a gente precisa enfrentar, né? Com certeza. E eu não sei, eu tenho isso na minha mente, um momento que eu penso que eu respirei, né, depois desse redemoinho todo, que tu percebe, tipo, ai meu Deus, agora eu tô aqui, agora o que que eu vou fazer? Mas teve um Agora é momento assim, possível. mas teve um momento assim que tu parou e pensou, caramba, olha só onde é que eu cheguei, olha aqui, agora eu vou aproveitar, eu vou tirar esse medo, porque eu acho que a gente ainda carrega, por esse primeiro mês, a gente ainda carrega aqueles medos lá que nos colocaram. Ah, mas tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tu tem certeza que tu tá tomando a atitude certa? Pô, mas tu vai ser maluca desse jeito de fazer Tu isso? precisa te provar para ti mesma, né? Que tu é capaz e que tu consegue. Para mim, eu lembro assim que me bateu aquela coisa assim. O primeiro mês realmente é muita informação nova, é pura adaptação, é muito difícil mesmo, é um desafio por dia e tal. No segundo mês já começa a ficar um pouco melhor, mas eu lembro que para mim, assim, eu tive um divisor de águas, assim, que até hoje eu tenho muito forte, assim, na minha memória. Foi no terceiro mês que eu consegui dar a minha primeira informação em alemão. Tinha uma senhorinha, uma velhinha, eu tava indo pra estação de trem e ela me perguntou, né, onde é que era a estação de trem? Aí eu falei, é lá no final da rua. E aí eu pensei, gente, será que ela sabe que eu não falo alemão? Olha só, eu consegui me comunicar, sabe? Aquilo. E a gente, cara, a gente vai indo no automático, as pessoas ao redor conseguem ver a nossa evolução, né? Mas às vezes a gente não consegue enxergar o quanto a gente consegue evoluir de um mês para o outro. E aquilo para mim é tipo assim, gente, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu tô melhorando e vai acontecer, né? Essa parte do idioma mesmo, né? Que é um dos objetivos, né, do intercâmbio, é praticar o idioma. Com certeza, exatamente. E sabe que agora eu tava lembrando, porque quando eu assisto as coisas que tu compartilha, porque eu já fiz au pair, eu não vou fazer de novo, não pretendo, mas eu ainda assisto as coisas que tu fala, porque eu fico pensando, isso eu fiz certo, isso eu não sei, poderia ter pensado feito diferente. Mas aí eu fico vendo como é importante tu seguir uma mentoria de alguém que já fez e de alguém que sabe o que tá falando. Porque eu vejo que tu bate muito na tecla do Dorf, né? De não ir para lugar. Eu sei, tu pode gostar muito de interior, mas Dorf não é o que tu tá esperando, não é que nem no Brasil. E não é mesmo. Eu lembro de uma amiga que ela morava num Dorf e ela dependia 100% da família, porque não tinha ônibus. Se ela quisesse ir para a cidade onde eu morava, ela tinha que depender da família. Então, definitivamente ouçam, né? Eu acho que é bem importante isso, tanto pra gente quanto para pessoas assim que nos acompanham, no sentido de a gente já passou por esse caminho. Então, é porque a gente já cometeu alguns erros, ou porque a gente já percebeu alguns erros que já aconteceram, e a gente está aqui só para dizer que esse caminho aqui é um pouco mais fácil, tu vai evitar, tu vai conseguir parar e não ter alguns passos extras.
Eu na verdade, assim, é claro que a minha virada aconteceu, na verdade, com a pandemia, né? Aquela coisa que a Uhum. gente sabe, né, que a pandemia em diversos setores foi muito ruim, inclusive para a arquitetura, né? E aí a gente foi em o grande lockdown que teve aqui na Alemanha, por exemplo, começou em outubro, novembro. E todo o comércio fechou, ficou o inverno inteiro fechado. E a loja onde eu trabalhava, então, também foi todo mundo para home office. E aí eu comecei a ter um pouco mais de tempo disponível. E aí eu comecei a ver que o que eu já fazia antes, porque desde 2007 eu participava sempre ativamente dessa comunidade de au pair, né? Então eu sempre ajudava como eu podia, sempre, né? As pessoas vinham me perguntar, me pedir ajuda, e eu sempre ajudei da maneira que eu podia. E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de tempo, eu comecei a conseguir também ajudar um pouco mais. E aí as pessoas e eu comecei a realmente criar uma comunidade, né? Então, só que assim, chegou um momento, né? Que, gente, eu aprendi tanto com a mentoria. Cláudio, não tem ideia do quanto eu aprendi como pessoa e as meninas me ensinam até hoje, né? Porque assim, no início, né, na primeira turma, era sobre mim, era a minha experiência, né? O que eu passei, o que eu sabia das outras pessoas. Só que agora não é mais sobre mim, é sobre as meninas da mentoria, porque elas estão vivendo, né? E eu estou acompanhando de perto, né? Centenas de meninas vindo e as dúvidas que elas passam, a experiência que elas têm. Então, muita coisa mudou, né, desde 2007 nesse sentido. Então, é, desde 2007 eu venho acompanhando, mas assim, agora, gente, é muito, muito incrível, né? Eu consegui, assim, de fato acompanhar de perto e ver tanta gente realizando sonhos. E, gente, vocês não têm ideia do carinho que eu recebo de volta. Nossa, isso assim, sério, é muito, muito, muito legal. Né? De gente que vem falar, já que muito obrigada, gente que não sabia do au pair e que descobriu por causa do meu perfil, né? Então, ter esse reconhecimento e esse carinho de volta, gente, isso não tem preço. É muito, muito legal. Conseguir criar essa comunidade, sabe? E realmente, assim, a minha experiência hoje, eu trago, né? Eu trouxe de 2007, mas o que eu aprendi com essas meninas todas que estão vindo, sabe? Cada um tem a sua história e tem as suas dúvidas e tem uma experiência diferente da outra, né? Cada intercâmbio é diferente. Isso é muito, de muito valor, sabe? Isso tudo que eu tô conseguindo absorver também e aprender com elas na mentoria, isso é maravilhoso. Eu acho que é toda essa energia, né? Tu coloca tanto amor no que tu tá fazendo e tu recebe todo esse amor de volta, né? Sem E tu aprende dúvida. muito, com certeza. Isso é É. muito legal. Essa troca que a gente consegue ter com pessoas e de conhecer pessoas diferentes e de entender a história e de pensar, olha que legal, olha quanto. E eu achava que eu estava passando por que a minha jornada estava difícil. Olha ela foi lá e É. fez. É verdade, é verdade. E realmente, assim, olhando para 2021, por exemplo, gente, o que eu conheci de gente especial, né? E histórias diferentes da minha também, né? Então, é uma troca muito grande, é uma troca, assim, sensacional. E eu também tô cada dia aprendendo, né? Eu trago a minha Com certeza. experiência como bagagem, e de fato, né? Eu tenho 14 anos de experiência, mas, assim, todo dia eu aprendo alguma coisa nova e acrescento alguma coisa também na minha vida. Bah, que legal, que legal. É muito legal quando as meninas chegam aí, tu vai lá receber e já imaginou, tu já imaginou já que como é que seria pra ti se tu tivesse esse apoio quando tu chegou? O que que Já tu me teria, o que que tu perguntaram acha, o isso. que que tu acha que teria sido diferente? Tu Nossa, teria já me... conhecido mais coisas, talvez? Tu teria facilitado com certeza, né? Eu também fico pensando, tipo, bah, se tu chega num lugar que tu já é recepcionada por uma pessoa, principalmente a pessoa que te ensinou, porque quando eu fui tu não tava lá, deveria estar lá, já aqui. É. E olha, tem meninas aí em janeiro vindo, em fevereiro vindo, e eu acho que eu vou conseguir pegar algumas também. Adoro quando eu consigo, assim, e dá, fecha certinho. Uma coisa, isso já me perguntam seguido assim, Jaque, mas naquela época, né? Nossa, imagina se tu tivesse isso tudo que tu tem agora e tal. O que que tu faria de diferente, né? Me perguntam assim, né? Tipo,
Uma coisa que com certeza ia facilitar muito e eu talvez teria feito diferente, sim, eu teria feito mais de um au pair. Eu É? teria ido para Holanda, teria ido para França, para Áustria, sem dúvida, assim, sabe? Eu teria aproveitado mais nesse sentido também, sabe? Eu não me vejo hoje em algum outro lugar morando e tal, né? Eu amo a Holanda, amo a Espanha, Inglaterra também eu gosto bastante, mas para morar, por enquanto não consigo nem me imaginar em algum outro lugar, né? Então, mas se naquela época eu tivesse todas as informações que tenho hoje, eu teria ido para mais países também, né? Teria feito um ano na Alemanha, depois um ano na Holanda, né? Naquela época, com certeza, eu não tinha nem acesso, né? Esse tipo de coisa, assim, de informação. Então, para mim, não era nem o caso de se pensar em fazer coisa assim. Era muito difícil mesmo. Com certeza. E eu acho que até eu lembro até de uma conversa que tu teve com os teus pais, que tu fala que tu não conseguia conversar com eles, assim, como é hoje, né? Então, tu definitivamente foi pra lá, tu meio que rompeu, tu cortou o teu cordão umbilical mental, É, tu foi de corpo e alma e aproveitou, deu o teu melhor e o melhor sempre vem, né? vem, vem. Vem. Sem Tem, dúvida tem nenhuma. alguma, tem alguma característica, assim, já que nas meninas, que tu perceba que é uma característica em comum? Tipo, alguma coisa que desperte, assim, tipo, seja coragem, seja de simplesmente agir. O que tu percebe, assim, que é uma característica em comum das pessoas que decidem fazer isso pra elas? Essa pergunta é... Te peguei. Mas é bom, Essa, vou te fazer essa, pensar. essa pergunta é muito interessante, porque eu recebo muita gente todo dia no meu perfil, né? Buscando essa oportunidade. Mas o que que elas, na verdade, buscam, né? Eu acho que quem vem atrás do au pair ou quem busca fazer um intercâmbio ou sair do país, na verdade, está buscando uma experiência diferente, né? Eu vejo muito assim, eu recebo muita história, já que me ajuda, eu quero sair do Brasil, mas calma, o que está acontecendo? Por que tu quer sair do Brasil? Tu quer resolver algum problema? Não, eu tenho, tá tudo certo, inclusive, né? Tô me formando e tal, mas eu tô buscando uma coisa diferente para mim, eu quero ter uma experiência e eu acho que esse é o momento certo. É, E aquela mesma faísquinha que me brilhava o olho lá atrás, eu vejo essas meninas também tendo agora, sabe? Eu me reconheço nelas também, né? Às vezes não é um objetivo muito claro que a gente tem. Naquela época eu não queria vir para a Alemanha para aprender alemão e ser arquiteta aqui. Não era esse o objetivo, né? Eu queria viver uma coisa diferente, uma experiência diferente, ter né, fazer um intercâmbio, conhecer culturas e novas pessoas e viajar e sair um pouquinho daquela coisa que eu estava vivendo, né? E que se espera da gente também, né? Então, essa faísquinha, assim, esse brilho no olho que eu tinha, eu vejo muita gente que vem conversar comigo em busca, né, do au pair ou de intercâmbio, tendo também, né? Isso é bem legal, porque no Reset, que é o programa de mentoria que eu faço, na parte de alimentação e de estilo de vida, isso é uma das primeiras perguntas, assim, que a gente pensa. O que realmente te faz começar? E muitas vezes as pessoas se pegam, os alunos do Reset, eles se pegam assim como, é verdade, tem que pensar, não sei exatamente. A gente tende a não ter essa resposta na ponta da língua. Mas eu É, acho que é realmente isso que nos motiva a seguir. É isso que faz com que a gente perceba, é real, esse aqui é o meu real propósito, é por isso que eu tô fazendo. É por mim, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é principalmente por mim. e eu acho que a parte mais difícil mesmo é da tomada de decisão da pessoa, né? Eu vou sim. Porque muito no início é aquela coisa, eu não sei como é que funciona, eu não sei qual país escolher, eu não tenho idioma, e eu vejo muita gente se apegando nessas objeções. Gente, vem com medo. E vem assim, ó, vem antes de estar pronto. Né? Eu digo, vem, escolhe a tua decisão e vai atrás e tira os planos do papel. Eu vejo muita gente usando justificativas. Mas eu não tenho francês. Gente, ninguém escolhe França porque já fala francês.
começa o processo, estuda o processo, junta os documentos, escolheu França, começa hoje a estudar francês. Uhum. E as pessoas vão deixando aquilo para, depois que eu me formar eu vou, depois que eu aprender francês eu vou, depois que eu tiver tudo os documentos juntados eu vou. Já que, mas eu não tenho passaporte, eu não tenho como ir. Gente, faz parte do processo a gente ir lá na Polícia Federal e tirar o passaporte, sabe? Então, eu vejo muita gente procrastinando nesse sentido, né? E eu fico pensando pra mim, se eu tivesse todas essas desculpas quando eu tinha 19 anos, eu ia estar até hoje no Brasil ainda, né? Porque eu não tinha alemão, eu não tinha o passaporte, eu nunca tinha andado de avião, eu não sabia como é que funcionava. E aí, né? Eu ia estar até hoje esperando alguma coisa acontecer. Esperando o cenário perfeito. Tu ia estar esperando a O ocasião cenário perfeita, perfeito. ou ia estar dizendo, ah, talvez isso não seja pra mim. Exatamente. Exatamente. E no processo mesmo, né? Eu vejo assim, as meninas da mentoria, inclusive, a maioria entra, não sabe o país, ainda não tem ideia, né, do país que vai escolher, e muitas já vêm com um plano determinado. Não, eu quero ir para a França e depois da França eu vou fazer uma pós na minha área por tantos anos e vou ficar. E, gente, na primeira semana já muda tudo, né? É. 40% das meninas já muda de país, já muda de planos e já tem que começar do zero porque a vida acontece e, e aquela coisa, a gente tem que começar logo. E aí, no meio do caminho, no meio do trajeto, é que a gente vai tirando essas dúvidas e descobrindo qual é o nosso caminho. Tem perguntas que às vezes a gente nem sabe quais perguntas a gente precisa fazer porque a gente não conhece ainda, né? É muito doido isso, porque quando tu mora fora, quando tu mora em outro país, tu vive um dia como se fossem três, de tão intenso que é. É, E é como tu falou, de manhã tu acorda com uma ideia, tu vai dormir com outra. Porque nesse meio tempo tu já te abriu para tanta coisa, para tanta experiência e conheceu outras pessoas, e daí tu ouviu outras histórias, e daqui a pouco tu conheceu que tem outro lugar lá que tu quer ir para conhecer, e as oportunidades elas se abrem de uma forma assim que, é, por um simples passo que tu resolveu tomar, por é uma ação verdade, que tu deu, e por é algumas verdade, vozes que tu precisou silenciar e te conectar com a comunidade certa, né? é verdade, é verdade. Sem dúvida. É, com certeza. Que Então eu vejo assim muita gente que vem falar comigo e tal, e tem medo, tem dúvidas, mas acaba não tomando a decisão de vir fazer o intercâmbio por essas objeções, né? E aí, né? Quando é que eu vou estar pronta? Qual é o país? Eu ainda não tenho passaporte. Gente, começa, né? O processo está aí para justamente né, dar as perguntas certas. Nossa, já Uhum. pensou? Já pensou? Tá muito tri agora, né? Tá tudo muito. Não digo que fácil, porque eu acho que cada pessoa tem as suas circunstâncias, cada pessoa tem a sua história, mas tá facilitado, definitivamente. As ferramentas estão todas aí, né? Com certeza. É só pegar e usá-las, né? Porque até É, o guia de como usar cada ferramenta tem. exatamente. Que Legal. a Jaque de hoje falaria pra Jaque lá de 19 anos, Jaque? Eu acho que é exatamente isso. Começa sem estar pronto. Começa, vai. Toma a tua decisão, né? Porque, de novo, né? Quando eu tinha 19 anos, gente, assim, ó. Antes de vir embarcar para a Alemanha, e no final do intercâmbio, eu fui uma completamente outra pessoa. Durante o au pair, nossa, tanta coisa acontece, tu amadurece tanto, tu muda 5 vezes de opiniões e de caminhos e, né, tem gente que decide que não, mas eu vou ir, vou ficar e depois eu vou voltar, porque eu tenho minhas coisas aqui, eu quero terminar a faculdade, e aí já muda de ideia, já conhece pessoas da área, ou visita universidades e muda de caminho, ou então tem uma expectativa muito grande, né? Ah, eu quero ir para Holanda, porque a Holanda é o sonho da minha vida, porque, né, sei lá. E aí chega na Holanda e acaba vendo que, opa, peraí, mas talvez não era tudo isso que eu esperava, né? Talvez essa experiência me serviu para alguma outra coisa. Então, o que eu diria era isso, realmente, assim, começa antes de estar pronta, porque o caminho vai te ensinar muita, muita coisa. Boa,
Boa. Como é que foi quando tu voltou, já? O que as pessoas te falavam? Principalmente, vou perguntar melhor. Principalmente aquelas que diziam que não seria possível. Olha, Alguma delas mudou de ideia e pensou, quero fazer também? mudou. Sim, sim, mudou, mudou. Tanto é que, né, depois que eu voltei, muita gente, assim, né, a minha irmã também foi au pair, minhas primas, eu tive duas primas que também foram au pair, uma amiga da faculdade que foi au pair. Então, eu acho que eu mostrei para muita gente que isso era possível, que era um caminho, né? Então, eu sei que até hoje, no Brasil, muita pouca gente conhece esse intercâmbio, né? E naquela época, quase ninguém, praticamente, né? Então, quando eu voltei, muita gente viu que, opa, é possível, ela conseguiu, ela foi lá e tal, né? E, e depois, né, que eu fiz os meus planos para vir de vez, porque daí eu já tinha vivência, já tinha o idioma, já tinha o diploma que eu queria trabalhar na área, etc. Muita gente também começou a me perguntar, né? Jaque, mas como é que eu faço para ir também? Consegue uma vaguinha aí para mim? Né? E todas essas pessoas, né, se tivessem trilhado o caminho ou tivessem tomado essa decisão na época certa, porque infelizmente tem idade para isso, né? Uhum. É uma fase da nossa vida que a gente precisa decidir se a gente quer ou não, né, o intercâmbio. E ia ser tudo muito mais fácil para essas pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu tô aqui hoje por causa do au pair lá de 2007, né? Isso eu vou falar especialmente para as tuas cerejinhas. Mas, meninas, usem a Jaque como exemplo. Vai dar bom com os pais, vai dar certo. Porque eu lembro, assim, que pra mim, o meu pai, ele foi o primeiro, assim, que pensou, tipo, e ainda bem tu viajando de novo. Tu vai largar tudo que tu tá fazendo aqui? Eu não tinha namorado na época, o que já era algo a menos de ti, da tua história. Mas era trabalho, era universidade, era todas as coisas. E ele ficou tipo, tu só tá maluca, tu vai pra lá, sério? Mas ele já sabia que isso era uma coisa que me passava pela cabeça. A minha mãe, ela foi comigo até no consulado tirar o visto. Então ela assim, tipo, ai, vamos, vamos, ai, que maravilha. Mas eu acho que o que auxiliou muito foi o fato de tu já ter ido, dos nossos pais terem um bom relacionamento né, de um relacionamento. A Jaque era minha vizinha, então a gente sempre se via de alguma forma ou de outra, né? Apesar da É, rotina às vezes não fechar. é. Mas o fato de tu já ter ido para eles foi uma forma de segurança muito grande, de achar, tipo, tá, eu tenho assim as minhas reservas em relação a isso, mas a Jaque já foi, a Jaque já voltou, ela voltou bem, ela tá dando as dicas para Cláudia, então, então tá tudo certo. Eu lembro que quando eu voltei do intercâmbio, eu acho que umas 2 semanas depois, ou coisa assim, eu fui lá na casa da Cláudia. E eu lembro que a mãe dela serviu assim, até hoje eu lembro que era um pote assim de uva bem gelada, umas uvas assim, é, pretas, sabe? E eu fiquei lá comendo as uvas e contando as histórias de intercâmbio e falando das viagens e dos perrengues, que são vários perrengues, né? Então eu imagino, né, como isso foi importante, talvez, na época, de eles absorverem isso também, né? Com certeza. Nossa, foi uma grande mudança, uma grande ajuda, com certeza. E tu Legal. vê, né? É uma simples. Não é uma simples, né? É uma grande escolha que a gente tem, que a gente decide que a gente vai mudar, de sair de um pouco da tua rotina, de seguir o que tu tá, qual é o teu real propósito que influencia não só a tua vida, né, mas a vida de várias pessoas, a vida da tua família, porque depois teus pais também começaram a ir lá te visitar e, né, e viajar mais também, que como tu falou, até o momento de tu ir, nem eles viajavam, então foi algo que abriu a porta para eles também, para Dani, para Nick, para a família toda, e agora para essa comunidade incrível que tu tá formando. Sem dúvida, sem É dúvida. uma, é uma decisão que tu foi lá e não, é isso aí, é isso que eu quero, é por isso que eu tô fazendo, essa é a minha principal razão para isso. E vamos em frente, é isso aí. Não tem momento É, perfeito. com certeza, com certeza. E o que eu posso deixar de mensagem, assim, também
Medo, gente. Pega o medo pela mão e vai atrás dos teus objetivos, né? Muita gente trava por causa do medo. E eu acho que a gente tem que ser amigo do medo, escutar o nosso medo. O medo é importante ter. Eu acho que faz parte de nos acompanhar, né? Ainda mais assim em momentos importantes da vida. Então pega o medo pela mão, escuta o que ele tem para te dizer e vai lá. Vamos junto, vamos junto. E leva o medo então para fazer o teu propósito de vida, né? Boa. Eu vou abrir então agora a parte dos comentários. Se alguém que está assistindo tiver algum comentário, alguma pergunta para Jaque, alguma pergunta em relação a tudo isso. Cadê as minhas cerejinhas? Deixem cerejinhas aí, gurias. E eu tenho uma última Ah, pergunta para ti, Jaque. A gente, hum. o nome do nosso quadro, do nosso programa é Você Tem Fome de Quê? Tu já falou de várias fomes que tu tem, que tu teve ao longo da tua vida. Qual é a tua fome de hoje? O que faz assim tu acordar, tipo, que tri, eu tenho um real propósito, é isso aí. Sem dúvida é formar essa comunidade. Gente, eu tenho objetivos, metas, né? Aquela listinha que a gente faz de metas para 2022. A minha meta para 2022 é continuar trazendo essas meninas todas para vir aqui para a Europa. Gente, vocês não têm ideia da felicidade. Eu acho que vocês conseguem sentir um pouquinho da felicidade que eu sinto quando eu mostro essas meninas chegando no aeroporto, né? Gente, eu fico tão feliz e realmente, assim, é a minha realização conseguir ajudar todas essas meninas a realmente realizar um sonho, né? Porque é um sonho que a gente realiza, é uma coisa que é impossível para muita gente. Então, criar essa comunidade que eu estou criando em 2022, eu quero que essa comunidade inteira esteja aqui comigo. Eu quero ver todos vocês aqui comigo, sem dúvida. Ô, Jaque, eu não sou uma cerejinha, mas eu quero estar contigo também. A gente tem pergunta. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu não consigo ver, eu acho que tem que me falar ela. A mensagem que eu tenho aqui é da Ana Oliveira. Jaque, sou muito grata a ti. Minha inspiração. Você sabe, né? Gratidão das cerejinhas. Que Ana, legal, gente, a Ana é Ana. maravilhosa. Eu digo que a Ana, gente, é o anjinho da guarda dentro da mentoria, sério. Fantástica, ela ajuda demais, ela tá sempre dando dicas e compartilhando. Ela tá em todas as lives, sério, assim, ó. Gente, grudem na Ana, que a Ana é puro amor. Ai, que legal, isso aí. Linda, Que legal. Ana, um beijo pra ti também. linda. Ai, Jaque, muito legal estar aqui contigo. Tem gente perguntando quando que vai abrir a próxima turma, quanto tempo para tirar o Início de visto. fevereiro, início de fevereiro temos a próxima turma. E Clau, e a tua mentoria? Quando é que tu abre a mentoria? Amanhã. Amanhã? Amanhã, Ah, amanhã que abrimos a linda! nossa mentoria Reset, com certeza. Uhum. Ai, maravilhoso. É uma jornada, quando a gente entra nesse mundo, né, de que a gente começa a compartilhar todas as coisas que a gente aprendeu e que a gente começa a ver que dá muito certo para as outras pessoas, é algo que realmente desperta o propósito, sabe? E por um bom tempo na minha vida eu ficava trabalhando em outras áreas, assim, que eu pensava, tipo, tá, mas o que eu tô mudando? Eu não tô mudando a vida de ninguém aqui, eu não tô, eu tô só sentada aqui, eu não tô fazendo, não tô acrescentando em nada. Até que as coisas elas vão acontecendo e também é algo bem interessante a dizer que muito do que tem hoje, do que eu faço hoje, começou por conta lá da ação que eu tive aos 19 anos de dizer, não, eu não quero, porque no momento que eu fui para a Alemanha, que eu resolvi fazer isso, praticamente tudo do que eu tinha na minha mentalidade mudou. Eu comecei a ver que, opa, talvez o caminho que eu estava trilhando antes disso não é realmente o que eu queria seguir. E aí eu comecei a me descobrir. E por causa disso, por isso que eu falo que foi assim um divisor de águas imenso. E por causa disso, hoje a vida é muito diferente. Hoje a visão é totalmente diferente. Hoje a visão de mundo é totalmente diferente. De tudo que o mundo tem para te proporcionar e de todas as pessoas incríveis que tu conhece nesse caminho. E de todo o acesso à informação. Porque português, falando agora na parte de idiomas, quando tu sabe só português, quando tu tem contato só com português, tu tem um contato limitado, muito limitado.
Ou tu precisa esperar para que alguém traga e traga para ti as informações, ou tu não vai ter a informação nova nunca. Verdade. Então é tudo isso, assim, é muito incrível. E com certeza, é só ir, é só agir, é só dar o primeiro passo. Muito bom, muito bom. Ai, Maravilhoso. Gente, sigam a Cláudia, gente. O conteúdo dela é maravilhoso. É transformador, sério. Olhem o conteúdo dela ali que tá muito, muito, muito legal. ai, Joque, muito obrigada de coração. Sabe que tu lá no meu coração, que tu sempre foi a pessoa que eu olhei e pensei, eu quero ser como a Jaque. Eu quero fazer o que a Jaque tá fazendo. Bom, nosso encontro está chegando ao fim. Mas, para quem quiser assistir de novo, eu vou disponibilizar na página. E acho que tem bastante coisa bem interessante. E quando tem aquele momento de dúvida, volta aqui e assiste, e olha e pensa, tipo, não, agora ufa, tô dando meu golpe de energia de novo. E vamos que vamos, é isso aí. Não Isso faz aí. parte da comunidade, porque no momento da comunidade certa, que tu tá na comunidade certa, tu tem realmente o apoio das pessoas que É verdade. estão na Se mesma cerque busca de por pessoas ti. que têm o mesmo propósito que tu tem, ou que buscam a mesma coisa que tu busca, e a Com energia certeza. começa toda a vir ao teu favor, a coisa começa a acontecer, né? É isso aí. Muito obrigada. E muito obrigada às pessoas que também estiveram presentes aqui com a gente. Espero que a gente tenha compartilhado bastante informação muito, muito legal e que realmente tenha dado aquele gás, assim, né, de energia para qualquer mudança, não só para mudança de país, mas qualquer mudança de vida, qualquer. Porque é algo bem interessante, porque para qualquer mudança que tu precisa dar na tua vida, tem normalmente caminhos muito similares, independente É, do que tu escolhe, né? é E é isso verdade. aí, eu acho que o sucesso deixa rastros, e aí tu tá deixando muitos rastros pra gente seguir. Gente, adorei, adorei compartilhar um pouquinho com vocês, então, da minha história aqui e conversar com a Cláudia. E vocês prestem atenção, então, amanhã é o grande dia ainda, Cláudia. Prestem bem atenção no que ela tá fazendo aí, hein? Certo? Boa, é isso aí. Jaque, um beijo, muito obrigada e a gente se Até vê. a Até próxima. mais. Tschüss! Tchau.